Ela era invisível. Todo mundo passava por ela sem olhar. Mas naquela noite, num palco iluminado, na frente de centenas de pessoas, Aline fez algo que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. E o homem que riu dela, esse mesmo homem ficou sem chão. Cadê a Tânia? Alguém me fala alguma coisa. Marcos jogou o celular em cima da mesa de som. A tela ainda mostrava a última mensagem da assessora da cantora. Tânia não vai conseguir. Ela está mal. Muito sorry. O evento começava em 40 minutos. 300 pessoas já ocupavam as mesas lá fora. Patrocinadores, convidados, câmeras. Marcos tinha vendido aquela noite como o lançamento do ano, e a artista principal tinha acabado de cancelar por mensagem. Isso não pode estar acontecendo. Ele passou a mão no rosto. Isso não pode. Foi quando ele virou e viu Aline. Ela estava encostada na parede dos bastidores, com um pano de limpeza na mão, olhando tudo em silêncio. Tinha chegado mais cedo para deixar o camarim em ordem. Cabelo preso, uniforme azul, a expressão calma de quem aprende a não se envolver com os problemas dos outros. Marcos a encarou por uns 3 segundos. Então, um sorrisinho atravessou o rosto dele. Ei, você? Aline apontou para si mesma. Eu? Você mesmo. Você sabe cantar? Ela não respondeu de imediato. O coração disparou, mas o rosto não mostrou nada. Porque se você subir nesse palco agora e me salvar, eu dobro seu salário do mês. Ele falou alto, de propósito, para a equipe inteira ouvir. Que você acha? Fácil, né? Alguns técnicos riram. O segurança desviou o olhar para esconder o sorriso. Paulo, o assistente, sacudiu a cabeça como se a piada já tivesse passado do limite. Aline olhou para Marcos, olhou para o palco, olhou de volta para ele. Tá bom. O riso de Marcos travou por meio segundo. Ele não esperava isso. Ninguém esperava. Sério? Ele perguntou, com aquele tom de quem ainda acha que é brincadeira. Sério? Ela dobrou o pano devagar, colocou sobre a cadeira ao lado e caminhou em direção ao palco. A equipe inteira parou. Ninguém se mexeu. Ninguém falou nada. E Marcos, pela primeira vez naquela noite, não soube o que fazer. O que aquela mulher estava prestes a fazer naquele palco? O calor das luzes do palco bateu no rosto de Aline assim que ela pisou no tablado. Aquele calor específico, quente demais, seco, direto nos olhos, era idêntico ao de outro palco, de outro tempo. E, de repente, ela não estava mais ali. Ela tinha 11 anos. A cozinha da casa da Dona Ruth cheirava a alho e café. Era sábado de manhã e a mãe lavava louça cantando baixinho uma música antiga que Aline nunca soube o nome. Só sabia que toda vez que ouvia, o peito esquentava de um jeito que não tinha explicação. Mãe, me ensina. Dona Ruth secou as mãos no pano de prato e olhou para a filha com aquele sorriso que usava só nas ocasiões especiais. Cantar não se ensina, minha filha. Cantar se sente. E ali, naquela cozinha pequena com o chão de cerâmica fria, as duas cantaram juntas pela primeira vez. A voz de Aline saiu torta no começo. Aí foi afinando, até que Dona Ruth parou de cantar só para ouvir. Fechou os olhos. Ficou quieta um bom tempo depois que a filha terminou. Você tem um dom, ela disse. Não deixa isso morrer. Aline carregou essa frase por anos. Fez aula, cantou em igreja, em festa de escola, em todo lugar que deixassem. Até que aos 22 anos apareceu uma chance de verdade. Uma audição numa produtora grande em São Paulo. Ela foi de ônibus, sozinha, com uma roupa que tinha guardado dinheiro 3 meses para comprar. Cantou bem. Ela sabia que tinha cantado bem. Mas a resposta foi negativa. Perfil fora do que buscamos no momento. Seco, sem detalhe. O que ela não sabia, e só descobriria anos depois, era que o homem que assinou aquela recusa era o mesmo que estava rindo dela agora nos bastidores. Marcos. O mesmo Marcos. Depois da audição, as contas não esperaram. A mãe adoeceu.
O sonho foi sendo dobrado e guardado numa gaveta embaixo das responsabilidades de toda a semana. Aline foi parar numa empresa de limpeza terceirizada. E por um desses caminhos tortos da vida, acabou trabalhando em eventos, perto do mundo que tinha perdido, mas do lado errado do palco, sempre do lado errado. O barulho da plateia lá fora trouxe ela de volta. Uma mulher na primeira fila bateu palma impaciente. Alguém assobiou. Um homem de terno verificou o relógio com a cara fechada. Aline estava no centro do palco, as luzes queimando, o microfone na mão, levemente úmido de suor. Nos bastidores, Marcos cruzou os braços com um sorriso de canto de boca, esperando ela desmoronar. Mas alguma coisa dentro dela, algo que ficou dormindo por mais de 15 anos, tinha acabado de abrir o olho. Aline ficou parada por uns 3 segundos que pareceram 3 minutos. A plateia não sabia ainda o que estava acontecendo. Para eles, era só uma mulher no palco antes do show começar. Técnico, talvez. Ou alguém testando o microfone. Ela respirou fundo e tentou soltar a voz. O que saiu foi um fio. Fino, quebrado, quase nada. Ela fechou os olhos e tentou de novo. Dessa vez, nem isso saiu. O microfone captou o silêncio com uma crueldade técnica perfeita. O som foi pelos monitores, pela caixa principal, e chegou nas primeiras mesas como um constrangimento coletivo. Alguém na plateia deu uma risadinha nervosa. Aline abriu os olhos. Olhou para as luzes, engoliu seco. Nos bastidores, ela podia sentir sem ver. Sabia que Marcos estava lá, observando, esperando esse momento exato. Ela não precisava virar para confirmar. Já conhecia aquele tipo de silêncio satisfeito. Ela desceu do palco. Não correu, foi devagar, com o microfone ainda na mão, desceu os 3 degraus laterais e voltou para a área dos bastidores. Encostou na parede, colocou o microfone no suporte, ficou olhando para o chão por um tempo. Queria tentar de novo. Sabia que conseguia. Alguma parte dela sabia, mas o corpo não cooperava. Ela foi até o banheiro dos bastidores, abriu a torneira e jogou água fria no rosto. Se olhou no espelho. O uniforme azul. O crachá com o nome da empresa de limpeza. O cabelo ainda preso, do jeito apressado que tinha feito antes de entrar para o trabalho aquela tarde. Ela tentou vocalizar ali mesmo baixinho para o espelho. A voz saiu. Pequena, mas saiu. Ela tentou um pouco mais forte. Saiu melhor. Então a porta do banheiro abriu com força e Paulo enfiou a cabeça. O Marcos quer saber se você vai subir de novo ou se já acabou a brincadeira. Aline não respondeu imediatamente. Fala para ele que eu vou subir. Paulo deu uma olhada nela de cima a baixo com uma expressão que dizia tudo sem precisar falar nada. Saiu sem fechar direito a porta. Ela voltou para o corredor dos bastidores. A banda estava afinando os instrumentos no palco. 4 músicos. Ela não conhecia nenhum deles. Foram contratados pelo evento. A maioria nem sabia direito o repertório da Tânia ainda. Aline se aproximou da lateral do palco e ficou observando. Foi quando Marcos apareceu do lado dela. Olha, sem estresse. O tom dele era de quem está explicando algo para a criança. Você tentou. Foi bonito. Mas a gente precisa resolver isso de verdade agora. Vou ligar para outra cantora, uma que eu conheço que mora aqui perto. Você pode voltar para o que estava fazendo? Tudo bem. Eu não pedi para ser dispensada. Ele levantou as sobrancelhas. Como? Eu disse que ia subir, e eu vou subir. Marcos soltou um ar pelo nariz. Aquele sorriso frouxo voltou. Você é persistente, isso eu admito. Ele virou para o Diego, o guitarrista, que tinha parado de afinar e estava olhando para a conversa. Diego, ela quer tentar de novo. Vai querer acompanhar ela? Diego não riu. Olhou para Aline com uma atenção diferente da que ela estava acostumada a receber naquela noite. Que música você vai cantar? Ele perguntou diretamente para ela. Aline não esperava a pergunta. Pensou rápido. Qualquer coisa que vocês já saibam tocar. Diego virou para o baterista. Os dois trocaram um olhar.
O baterista deu de ombros. Não no sentido de não quero, mas no sentido de tanto faz. A gente consegue, Diego disse. Marcos abriu os braços como se estivesse num programa de auditório. Então tá, mais uma chance, disse alto para a equipe ouvir. Mas se não sair dessa vez, a gente encerra o assunto de vez, combinado? A equipe técnica estava toda olhando. 2 seguranças tinham parado de conversar. Uma moça da produção segurava o tablet na frente do rosto, mas estava claramente prestando atenção. Aline acenou com a cabeça. Ela voltou para a lateral do palco, se preparando para subir, quando uma voz dentro dela disse com uma clareza assustadora: "E se não sair de novo?" Ela parou. Aquele pensamento tinha textura, tinha peso. Não era frescura, era memória. Era o ônibus de volta de São Paulo depois da audição, olhando pela janela as luzes da rodovia, tentando entender o que tinha dado errado. Era a voz da mãe dizendo: "Você tem um dom." E ela pensando quantas pessoas ouvem isso a vida inteira e não chegam a lugar nenhum. E se eu não for boa o suficiente? E se a audição que perdeu não foi só azar? E se eles estavam certos sobre mim? Ela ficou parada na lateral do palco por uns 15 segundos, que ninguém contou, mas que ela sentiu cada um. Lá fora, a plateia estava ficando impaciente. Ela ouvia o barulho crescendo. Conversas, celulares, cadeiras sendo arrastadas. Alguém falou grosso com um garçom. Marcos estava do outro lado dos bastidores, de costas para ela, já no celular. Provavelmente ligando para essa outra cantora que mencionou. Já tinha desistido dela, antes dela desistir de si mesma. E foi exatamente isso que a fez se mover. Ela não aguentava a ideia de ser descartada antes de tentar de verdade. De ser a história que ele contaria no jantar na semana seguinte. Imagina, a faxineira quis cantar e nem voz saiu, enquanto os amigos riam. Não, não dessa vez. Ela subiu os 3 degraus do palco devagar. Diego a viu subindo e se posicionou. Tocou 2 notas baixas na guitarra, uma espécie de sinal para os outros músicos prestarem atenção. Aline chegou no centro, pegou o microfone, olhou para a plateia, 300 rostos que não sabiam quem ela era. Alguns nem estavam olhando, olhou para o lado. Nos bastidores, Paulo tinha puxado Marcos pelo braço para mostrar algo no tablet. Ele não estava nem olhando para o palco. Ela colocou o microfone perto da boca, e então o obstáculo apareceu de onde ela menos esperava. O técnico de som, lá na mesa de controle, desligou o canal do microfone dela. O aparelho ficou mudo na mão. Ela bateu levemente nele. Nada. Olhou para o técnico com uma expressão de pergunta. Ele encolheu os ombros e apontou para Marcos. Gesto universal de ordem de cima. Marcos tinha acabado de dar sinal para encerrar, sem nem olhar para ela. Aline ficou no centro do palco, com o microfone desligado na mão, as luzes na cara, a plateia impaciente, e o homem que tinha dado a ordem nem se deu ao trabalho de explicar. Foi a coisa mais humilhante que tinha acontecido até ali. Mas ainda não era a pior parte. A pior parte estava chegando. Marcos caminhou em direção ao palco com aquela passada larga de quem manda no ambiente. Subiu os degraus sem pressa, chegou perto de Aline e tirou o microfone da mão dela com uma naturalidade que machucou mais do que qualquer palavra. "Tá bom, gente", ele falou para o microfone com um sorriso de apresentador. "A nossa voluntária aqui foi muito corajosa. Vamos dar um aplauso para ela." Alguns aplausos educados, a maioria da plateia nem entendeu o que estava acontecendo. Aline não se mexeu. "Pode descer, querida", ele disse baixo, só para ela, sem o microfone. "Você já fez o suficiente." Ela olhou para ele, não desceu. Marcos piscou, não esperava resistência. Virou de novo para o microfone. "Enquanto a gente resolve uma questão técnica aqui nos bastidores, pedimos mais um minutinho de paciência." Ele deu aquele sorriso largo de evento corporativo. "Já já a gente começa de verdade." Desceu do palco. Passou por Aline sem olhar. A plateia voltou às conversas.
O constrangimento coletivo foi se dissolvendo em barulho de copos e gargalhadas de mesa. Aline desceu atrás dele. Você não pode simplesmente desligar meu microfone sem avisar. Marcos virou. A expressão dele havia mudado, sem plateia, sem sorriso. Eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro. Esse é meu evento. Você me fez subir num palco com o microfone desligado na frente de todo mundo. Eu fiz uma piada e você levou a sério. Ele deu de ombros. Esse é seu problema, não o meu. Paulo estava encostado na parede, fingindo mexer no tablet. O técnico de som tinha voltado para a mesa, mas a moça da produção, aquela que tinha ficado observando antes, estava ouvindo cada palavra. Você falou em dobrar meu salário. A voz de Aline saiu firme, mais do que ela esperava. Na frente de todo mundo. Marcos riu. De verdade dessa vez. Um riso curto, seco, sem graça. Meu amor, eu estava brincando. Você acha que eu ia dobrar o salário de uma funcionária de limpeza para cantar no meu evento? Ele falou o suficiente alto para Paulo ouvir. Paulo desviou o olhar. Isso não é nem engraçado. A moça da produção olhou para o chão. Aline sentiu o calor subir pelo pescoço. Você humilhou essa mulher publicamente e ainda está rindo? A voz dela tremeu, mas não quebrou. Eu não humilhei ninguém. Ele apontou o dedo na direção dela, ainda com aquele sorriso. Você se humilhou sozinha quando achou que tinha talento para subir num palco desse tamanho. Isso não é culpa minha. Paulo deu uma risada baixa. Involuntária, talvez, mas deu. O técnico de som, que estava fingindo ajustar alguma coisa na mesa, também esboçou um sorriso. Aline ficou olhando para Marcos por uns segundos. Então deu meia volta e foi embora pelo corredor dos bastidores. Ela ouviu ele comentando para Paulo enquanto se afastava. Alguém explica para ela que isso aqui não é programa de calouros. E Paulo riu de verdade dessa vez. Ela foi até o corredor dos fundos, perto da saída de serviço. Parou. Respirou. Tentou organizar o que estava sentindo, mas as coisas não queriam se organizar. Diego apareceu pela porta lateral com a guitarra ainda pendurada no ombro. Ei, ele falou baixo. Você tá bem? Tô. Ele ficou parado sem comprar a resposta. Olhou para ela de um jeito diferente, não com pena, não com curiosidade de fofoca, com atenção de verdade. Ouvi sua voz no banheiro quando você estava vocalizando. Ela virou. A porta não fechou direito. Ele fez uma expressão de desculpa. Mas eu ouvi. Você tem voz, Aline. Não é falta de voz que está travando você. Ela não respondeu. Antes que ele continuasse, Marcos reapareceu no corredor com Paulo atrás. E mais 2 homens que Aline não conhecia. Pareciam patrocinadores, ternos escuros. Expressão de homens que pagaram caro pelo evento e queriam saber o motivo do atraso. Marcos, o que está acontecendo? Um deles falou com autoridade. Já passa 20 minutos do horário. Tô resolvendo agora. Marcos olhou para Aline com um sorriso que era mais aviso do que simpatia. A nossa improvisação aqui já encerrou. O patrocinador olhou para Aline, olhou para o uniforme dela, olhou para o Marcos com uma expressão de pergunta. Ela é da limpeza? Ele perguntou sem se preocupar em baixar a voz. Era para ser uma brincadeira que saiu do controle. Marcos deu de ombros. Mas já está resolvido. O patrocinador soltou um ar pelo nariz. Nem se deu ao trabalho de olhar de novo para Aline. Os 2 homens foram embora com Marcos. Paulo ficou para trás por um segundo. Olhou para ela com uma expressão que podia ser desconforto ou podia ser indiferença e seguiu o grupo. Diego ficou. Foram esses homens de terno indo embora conversando como se ela fosse parte do cenário. Uma cadeira, um caixote, qualquer coisa, que fez a humilhação virar outra coisa por dentro dela. Não raiva, ainda não. Algo mais frio, mais sólido. Ela foi de volta para a lateral do palco sozinha. Ficou olhando para o espaço vazio. As luzes estavam acesas, os monitores ligados, os cabos organizados no chão. Tudo pronto para receber uma artista que não ia chegar.
Então Marcos voltou para o palco, microfone na mão, dessa vez com um sorriso diferente, de alívio de quem finalmente vai resolver o problema. Pessoal, boa noite de novo. Ele projetou a voz com aquela facilidade de quem faz isso há anos. A gente teve um imprevisto de última hora, mas eu tenho uma boa notícia. Pausa calculada. Acabei de confirmar com uma artista incrível que vai estar aqui em 40 minutos. Vamos abrir com o nosso DJ, curtir bastante e quando ela chegar vai ser inesquecível. Aplausos. Animação. O clima mudou num segundo. Marcos desceu do palco satisfeito. Passou por Aline sem parar, mas falou no tom de quem está encerrando um assunto. Pode organizar o camarim para ela chegar, ela vai precisar de espaço. E foi embora. A equipe inteira retomou o movimento, técnicos ajustando o equipamento, seguranças voltando para a posição, a moça da produção digitando no tablet. Ninguém olhou para Aline. Ela estava no meio de tudo isso, no meio do barulho, do movimento, das luzes, completamente sozinha. E então Paulo passou por ela, carregando uma caixa de equipamento, e sem nem virar o rosto falou, mais para si do que para ela. Devia ter ficado no seu lugar desde o começo. Aline não respondeu. Ficou parada onde estava até todo mundo passar. Depois olhou para o palco uma última vez, e numa voz que só ela ouviu bem baixinho disse, ainda não acabou. Aline foi até a sala de serviço no fundo do corredor. Pequena, sem janela, com um banco de madeira e um armário de metal onde os funcionários deixavam as coisas pessoais. Cheirava a produto de limpeza e café velho. Ela pegou a bolsa, ficou com ela no colo por um tempo. A ideia de ir embora era simples, lógica até. Ela tinha feito o que foi chamada para fazer. Limpar o camarim, organizar o espaço, trabalhar. O resto tinha sido uma armadilha que ela mesma entrou. Ninguém ia culpá-la por sair. Ela colocou a alça da bolsa no ombro, levantou, ficou parada. O barulho lá fora continuava. Música do DJ, vozes, copos, aquele som de evento que segue em frente com ou sem você. O mundo não tinha parado quando ela subiu no palco. Não ia parar quando ela saísse pela porta dos fundos. Ela abriu a bolsa para pegar as chaves e viu a foto. Era pequena, amassada nas bordas, plastificada com fita adesiva amarelada pelo tempo. Ela carregava fazia anos sem pensar muito no motivo. Dona Ruth sorrindo na cozinha, o pano de prato ainda na mão, olhando para a câmera com aquele olhar de quem acabou de ouvir algo bonito. Aline lembrou quem tinha tirado essa foto, ela mesma, com 12 anos, depois de cantar pela primeira vez inteira sem errar uma nota. A mãe tinha dito, tira uma foto minha assim, para eu nunca esquecer como eu tô me sentindo agora. Aline ficou olhando para a foto por um tempo que ela não conseguiu medir. Então sentou de volta no banco, colocou a bolsa no chão, ficou quieta. Ela não chorou. Não foi um momento de choro, foi um momento de inventário, de contar o que tinha e o que tinha perdido. Os anos de aula, as noites cantando em igrejinha de bairro sem cachê, a roupa guardada 3 meses para a audição, o ônibus de volta, a gaveta onde o sonho foi dobrado e guardado com cuidado de coisa que dói demais para jogar fora, e Marcos. O nome na recusa daquela audição que ela nunca entendeu direito. Ela ficou com esse pensamento parada. Sempre achou que tinha sido julgada e reprovada com razão, que faltava algo nela, que o mundo do entretenimento era seletivo e cruel e ela simplesmente não tinha o que era preciso. E se não fosse isso? E se alguém tivesse decidido por ela antes mesmo de ela chegar lá? Ela ainda estava nesse pensamento quando a porta se abriu. Diego se espremeu pela abertura com aquela guitarra sempre no ombro, como se fosse parte do corpo. Achei que você tinha ido embora. Tava indo. Ele olhou para a bolsa no chão, olhou para ela, puxou o banco de metal do canto e sentou na frente dela sem cerimônia. Eu preciso te falar uma coisa. O tom dele mudou. Menos gentileza, mais peso.
E você precisa me ouvir antes de decidir qualquer coisa. Aline cruzou os braços, mas não disse não. Eu conheço o Marcos faz uns 12 anos. Trabalhei em vários eventos dele. Diego colocou a guitarra encostada na parede com cuidado. Tem um nome que ele nunca fala, mas que aparece toda vez que alguém chega perto demais de atrapalhar o negócio dele. Ela ficou quieta. Ana Lima. Diego falou o nome devagar. Você conhece? Aline franziu o senho. Não, era uma cantora. Boa pra caramba. Fez audição numa produtora parceira do Marcos há uns 15 anos. Ele pausou. O processo foi interrompido por interferência direta dele. Ele tinha interesse numa artista diferente, uma que ele gerenciava e queria empurrar para o mercado. Qualquer concorrente era ameaça. O ar na sala ficou diferente. Eu não sei se você é a mesma pessoa. Diego olhou direto para ela. Mas quando você falou que fez audição e foi recusada sem explicação, e pelo jeito que o Marcos reagiu quando te viu aqui, Aline sentiu algo endurecer no peito. Não raiva ainda. Certeza. O que você está propondo? Ela perguntou. Diego se inclinou para frente. Que você suba nesse palco de novo, mas dessa vez do jeito certo. Aline olhou para a foto da mãe ainda na mão. Colocou de volta na bolsa. Deixou a bolsa no chão. Me conta o plano. Diego falou baixo, mas com uma clareza que não deixava espaço para dúvida. A artista que o Marcos chamou para substituir a Tânia, eu conheço ela, a Fernanda. A gente já tocou junto. Ela é boa, mas ela é pontual como ninguém. Se ele disse 40 minutos, ela vai levar 1 hora, no mínimo. Aline ouviu sem interromper. Isso nos dá tempo, Diego continuou. A banda está aqui, os equipamentos estão ligados, o palco está pronto. O que falta é uma cantora que o Marcos não consiga tirar do palco antes de ela abrir a boca de verdade. Ele vai tentar me tirar assim que me ver subindo. Vai. Por isso você não sobe antes da hora. Você sobe quando ele não puder mais fazer nada sem parecer ridículo na frente de todo mundo. Diego levantou um dedo. E eu preciso que você confie em mim nos próximos 40 minutos. Aline estudou o rosto dele. 12 anos de estrada estavam marcados ali. Não de fracasso, mas de quem aprendeu a ler ambiente, a saber quando uma situação pode virar e quando não pode. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. Ele ficou quieto por um segundo. Porque eu vi o que o Marcos fez com a Ana Lima. Eu era novo na época, não tinha peso para falar nada. Ele olhou para o chão. Faz tempo que eu estou esperando uma chance de consertar isso de algum jeito. Silêncio. Então, ele olhou para ela. Você canta ou não canta? Aline cantou ali mesmo, naquela sala pequena, por 15 minutos. Diego ouviu com os olhos fechados, a cabeça levemente inclinada, do jeito de músico que não está avaliando, está sentindo. Quando ela terminou, ele ficou quieto uns 5 segundos. Você sabe que é boa, né? Ela não respondeu. Tudo bem. Ele se levantou. Vamos trabalhar. Eles escolheram 2 músicas, coisas que a banda já sabia tocar de cor, repertório clássico sem surpresa técnica. Diego foi falar com o baterista e o baixista separado, em momentos diferentes, discreto o suficiente para não levantar suspeita. Ambos toparam sem fazer muita pergunta. O tecladista demorou mais, ficou com a cara fechada, mas no final assentiu com a cabeça. Era o suficiente. Diego voltou para Aline com um fone de retorno na mão. Coloca isso. Quando você subir no palco, vai ouvir a banda direto no ouvido. Não precisa se preocupar com o monitor de palco. Eu já ajustei o canal para você. Ela olhou para o fone. Pegou. E o microfone? Eu vou pegar um reserva da mala de equipamento, sem passar pela mesa de som. Ele fez uma pausa. Sem passar pelo Paulo, sem passar pelo técnico, direto no transmissor. Aline respirou. Isso vai funcionar? Só se você não hesitar. Ele falou sem drama, como quem está descrevendo um fato. O momento que você subir naquele palco não pode ter dúvida, porque ele vai vir, ele vai falar. E vai depender de você não parar. Ela assentiu uma vez. Diego saiu primeiro.
Aline esperou 3 minutos. Depois foi para o corredor lateral, que dava visão para o palco sem ser vista da plateia. O DJ estava tocando. As mesas estavam animadas. As pessoas tinham relaxado com a música, com as bebidas, com o esquecimento natural que um evento sabe provocar. Já não estavam esperando por nada específico. Estavam apenas lá. Marcos estava numa mesa perto do palco com os 2 patrocinadores de terno. Falava, gesticulando, sorrindo, completamente no controle da situação que ele achava que controlava. Aline observou tudo isso por uns 2 minutos. Então viu Paulo saindo da área técnica na direção do banheiro. Janela aberta. Ela foi até a mala de equipamento reserva que ficava na lateral esquerda dos bastidores, exatamente onde Diego tinha dito. O microfone sem fio estava lá, já com bateria nova. Diego tinha trocado antes, sem que ninguém visse. Ela pegou. Ligou no canal que ele tinha indicado. A luz verde acendeu. Colocou o fone de retorno no ouvido e ouviu Diego na guitarra, do palco, tocar 3 notas específicas em sequência. Era o sinal. Ela subiu pelo lado esquerdo do palco, enquanto o DJ ainda tocava na direita. Os primeiros segundos, ninguém percebeu. A plateia estava de costas, de lado, olhando para o DJ, para as mesas, para os celulares. Diego foi o primeiro a se mover. Saiu da posição onde estava afinando e caminhou para o centro do palco com a guitarra. O baterista pegou as baquetas. O baixista se posicionou. O DJ percebeu o movimento, olhou para o lado e Diego fez um gesto rápido com a cabeça. O DJ entendeu, ou não entendeu, mas decidiu não se meter, e foi diminuindo o volume gradualmente. O barulho da pista foi caindo. A plateia começou a perceber que algo estava mudando, e foi exatamente quando o silêncio chegou que Marcos olhou para o palco. Ele viu Aline no centro, microfone na mão, fone no ouvido, de pé. A expressão dele passou por 3 fases em menos de 2 segundos. Surpresa, confusão, raiva. Ele se levantou da cadeira. O quê? Mas a banda já tinha começado. A introdução abriu devagar, grave, com aquela pegada de quem não tem pressa porque sabe o que vem. A guitarra de Diego entrou com precisão cirúrgica. A bateria marcou o tempo. O baixo preencheu o espaço e Aline abriu a boca. A primeira nota saiu limpa, redonda, sem esforço. Não foi um grito, não foi um esforço. Foi uma voz que simplesmente estava lá, como se sempre tivesse estado e alguém tivesse esquecido de ligar a chave. Uma plateia, que estava a meio caminho de retomar as conversas, parou. Cabeças viraram. Marcos estava a 2 metros da lateral do palco. Deu um passo em direção aos degraus. Diego virou o corpo levemente na direção dele. Não de ameaça, mas de presença. De "eu tô vendo você". Marcos parou, olhou para o palco, olhou para a plateia. As pessoas estavam voltando a atenção para o show, algumas se levantando da cadeira levemente, aquele movimento involuntário de quem foi pego por algo que não esperava. Ele não podia subir agora, não sem parecer que estava interrompendo algo que a própria plateia já estava recebendo. Ele ficou parado. Aline cantou a primeira música inteira. No final, houve um silêncio de 2 segundos. O tipo de silêncio que antecede uma reação de verdade, não o silêncio de confusão. E então a plateia aplaudiu. Não o aplauso educado de antes. Um aplauso com gente se olhando com aquela expressão de onde saiu isso? Marcos estava branco. Um dos patrocinadores se inclinou e disse algo no ouvido dele. Marcos não respondeu. Paulo chegou pelo corredor lateral com cara de quem ia resolver o problema e parou quando viu a reação da plateia. Ficou parado também. Aline baixou o microfone por 1 segundo entre as músicas. Olhou para a plateia. Olhou para o lado onde Marcos estava parado, imóvel, sem sorriso. Então olhou para Diego. Ele assentiu uma vez. Ela levantou o microfone de volta. "Essa próxima", ela falou direto para a plateia com uma voz calma, "é para quem um dia foi mandado ficar no seu lugar." Alguém na plateia gritou de aprovação, sem saber do que se tratava, e a banda entrou.
Nos bastidores, enquanto Aline cantava a segunda música, Diego tinha deixado o palco por 30 segundos. Tempo suficiente para passar uma informação rápida para o baixista e voltar antes que alguém notasse. A informação era simples, tinha um áudio. Fazia uns 3 anos, Diego tinha gravado uma jam session num estúdio pequeno em São Paulo. Uma dessas gravações informais, sem intenção de uso, onde os músicos tocam por prazer e alguém deixa o gravador ligando por acaso. Naquela sessão, uma voz tinha aparecido de surpresa. Uma mulher que estava no estúdio por outro motivo, que tinha pedido para tentar uma vez, só uma, e tinha deixado todo mundo parado. Diego nunca soube o nome dela naquele dia, mas quando ouviu Aline vocalizando no banheiro dos bastidores, soube exatamente quem era. O áudio estava no celular dele. Tinha estado lá por 3 anos, numa pasta sem nome, esquecida entre gravações de ensaio e referências de música. 42 segundos. Mas 42 segundos que provavam, sem espaço para argumento, que aquela voz não era novidade, não era acidente, era real e era antiga. Ele tinha mostrado para Aline na sala de serviço antes de tudo começar. Ela tinha ouvido a própria voz de 3 anos atrás e ficado em silêncio por um tempo longo. Eu nem lembro direito desse dia, ela tinha dito. Eu lembro, Diego respondeu. Lembro porque todo mundo no estúdio parou o que estava fazendo. O plano era usar o áudio no momento certo, não como defesa, mas como prova. Mostrar que o talento de Aline não tinha nascido naquela noite por acidente ou adrenalina. Estava documentado, estava guardado. E ia ser apresentado na frente de todo mundo quando Marcos tentasse desqualificar o que estava acontecendo no palco. O momento certo ainda não tinha chegado, mas estava perto. Paulo reapareceu no corredor lateral com uma determinação nova no passo. Ele tinha saído para ligar para o Marcos, isso era claro, e agora estava de volta com instruções. Ele foi direto para a mesa de som. Aline ainda estava no palco. A segunda música estava na metade. A plateia estava completamente virada para o show. Conversas tinham parado, celulares tinham baixado. Aquela energia de evento que encontra o que veio buscar tinha tomado conta do espaço. Paulo chegou na orelha do técnico de som e falou alguma coisa. O técnico olhou para o palco, olhou para Paulo. Balançou a cabeça negativamente. Um gesto pequeno, quase imperceptível, mas que Aline, do canto do olho, captou. O técnico não ia cortar o som. Não agora. Com a plateia assim, cortar o som ia parecer sabotagem. E ele sabia disso. Paulo também sabia, mas estava com pressão demais para pensar direito. Paulo bateu a mão levemente na mesa de som em frustração e foi em direção ao palco. Diego o viu chegando. Sem parar de tocar, ele deu um passo lateral que colocou o corpo dele naturalmente entre Paulo e os degraus do palco. Não foi agressivo, foi geográfico. Paulo precisaria passar por cima dele para subir. Paulo parou. Olhou para Diego, olhou para a plateia. Não subiu. Ficou ali, travado entre a ordem que tinha recebido e a realidade do que estava na frente dele. A música terminou. A plateia explodiu. Foi nesse momento que Marcos cometeu o erro. Em vez de deixar o momento passar, em vez de agir como se aquilo tivesse sido planejado, como qualquer produtor experiente faria, ele subiu no palco, com o microfone na mão, com o sorriso que não chegava aos olhos. Que momento incrível, né, pessoal? Ele projetou a voz com aquela habilidade de anos. A nossa improvisação da noite. Alguns aplausos confusos. Agora, enquanto a gente aguarda a nossa atração principal, deixa ela cantar mais. Uma voz feminina da plateia, alta, direta. Outras vozes concordaram. Um assobio. Marcos riu. O riso não alcançou os olhos. Com certeza, mas a gente tem uma programação. Qual programação? O mesmo homem de terno que tinha reclamado do atraso antes falou da mesa dele com uma autoridade tranquila. Você mesmo disse que a atração principal chega em 40 minutos. Deixa a moça cantar. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros silêncios da noite.
Marcos estava no centro do palco, microfone na mão, sem argumento que pudesse usar, sem se expor. Aline estava ao lado dele, esperando, com uma calma que ela mesma não conseguia explicar de onde tinha vindo. Ele virou para ela com o microfone longe da boca e falou num tom que tentava ser autoritário, mas saiu pequeno. Mais uma. Só mais uma. Ela olhou para ele. Combinado. Virou para o Diego. Ele já estava com a guitarra posicionada, os outros músicos prontos, aquela energia contida de quem sabe que o próximo momento vai ser diferente de tudo que veio antes. Aline colocou o microfone na frente da boca. Respirou. E dessa vez, antes de cantar, ela virou levemente para o lado e disse baixinho, só para o Diego ouvir. Depois dessa, você mostra o áudio. Diego assentiu. A banda entrou. E o que aconteceu nos próximos minutos mudou tudo. Aline terminou a terceira música e a plateia estava de pé. Não todo mundo, mas o suficiente. Aquele suficiente que muda o clima de um ambiente inteiro. Mesas que antes conversavam paralelo, agora estavam viradas para o palco. O barman tinha parado de preparar drinks. 2 seguranças que deveriam estar nas laterais estavam encostados na parede, olhando com aquela expressão de quem foi pego por algo sem querer. Marcos subiu no palco antes que o último acorde terminasse. Dessa vez, sem sorriso. Ele foi direto para o centro, colocou a mão levemente no ombro de Aline, um gesto que parecia cordial para quem estava longe, mas que ela sentiu como o que era, uma retirada. E falou no microfone com a voz de quem não perdeu o controle, de quem nunca perde o controle. Gente, que noite especial, né? Pausa calculada para deixar o aplauso respirar. Vocês acabaram de ver um momento único, uma funcionária da nossa equipe de apoio que tinha um talento escondido e a gente deu o espaço para ela mostrar. Ele sorriu. Isso é o que a gente faz aqui. A gente acredita nas pessoas. Algumas pessoas aplaudiram essa frase. Não entenderam o que estava acontecendo. Só ouviram uma história bonita sendo contada por alguém com microfone e confiança. Aline ficou parada ao lado dele, ouvindo. Agora! A voz de Marcos ficou mais firme, mais de recado. A nossa programação oficial vai começar em instantes. Nossa atração confirmada já está a caminho e vai ser uma noite inesquecível. Ele virou levemente para o lado onde Aline estava. Vamos agradecer mais uma vez a nossa voluntária surpresa. Aplauso. Genuíno, mas de encerramento. O tipo de aplauso que dispensa. Ele tirou a mão do ombro dela e deu um passo em direção aos degraus. A mensagem era clara. Acabou. Você foi simpática, foi útil por um momento, agora some. Aline não se mexeu. Marcos percebeu. Parou sem se virar. A plateia percebeu que ela não estava descendo. Um silêncio diferente pousou no espaço. Ele virou o rosto levemente, sem dar o corpo todo, e falou baixo com aquele tom de aviso final. Não estraga o momento. Você foi bem. Vá embora com isso. Ela colocou o microfone na frente da boca. Eu só quero fazer uma pergunta antes de ir. A voz saiu pelo sistema de som inteiro. Limpa, direta, sem tremor. Marcos virou o corpo todo dessa vez. A plateia não se mexeu. Em 2009, ela continuou. Uma cantora chamada Ana Lima fez audição numa produtora parceira sua. Recusa sem justificativa. Carreira encerrada antes de começar. Pausa de 2 segundos. Você sabe por que ela foi recusada? O rosto de Marcos mudou de uma forma que a plateia inteira viu, mas ninguém soube nomear ainda. Isso não é o momento. Eu sei por quê. A voz dela não subiu, não precisou. Porque você tinha uma artista no seu cast que não podia ter concorrente. E Ana Lima era boa demais para ser ignorada pelo mercado se entrasse. Então você garantiu que ela não entrasse. Murmúrio na plateia. Marcos apontou o dedo. Você não tem prova nenhuma do que está dizendo. Tenho. Diego estava na lateral do palco com o celular na mão. Ele subiu os 3 degraus devagar, sem pressa, sem drama, e parou ao lado de Aline.
Virou o celular para frente. Não para a plateia ainda, mas para o técnico de som que estava na mesa com um cabo de conexão já na mão esperando. Eles tinham combinado isso também. Nos 42 minutos antes de tudo começar, Diego tinha falado com o técnico depois que Paulo foi embora. O técnico tinha ouvido. O técnico tinha seus próprios motivos para não gostar de Marcos. Coisas acumuladas de anos de trabalho que nunca seriam ditas em voz alta, mas que existiam. O áudio do celular entrou no sistema de som do evento. 42 segundos. A voz de Aline de 3 anos atrás tomou o espaço inteiro. Não era uma gravação de qualidade de estúdio. Tinha o ruído de fundo do ambiente, as vozes baixas dos outros músicos parando aos poucos, o som da guitarra saindo devagar, enquanto todo mundo prestava atenção. Era uma gravação real, de um momento real, com data e metadados que o celular de Diego registrava automaticamente. A plateia ouviu em silêncio total. Quando terminou, Marcos abriu a boca. Isso não prova nada sobre a audição. Diego falou pela primeira vez com o microfone. Não, mas isso prova que a voz dela é real e é antiga. Ele olhou para Marcos com uma calma que era mais ameaçadora do que qualquer raiva. E eu era músico residente no estúdio Compasso em 2009. Estive em 4 sessões naquele ano, onde seu nome apareceu em conversas sobre artistas que precisavam ser barradas. Pausa. Eu tenho memória boa. E tenho contatos que têm ainda mais. Marcos recuou um passo. Pequeno, involuntário. Mas todo mundo no palco viu. Um dos patrocinadores se levantou da mesa. E aí o murmúrio virou outra coisa. O murmúrio começou na mesa da frente. Uma mulher de vestido vermelho, que tinha ficado calada a noite inteira, se virou para o marido e falou algo no ouvido dele. Ele assentiu devagar, com aquela expressão de quem está reorganizando o que achava que sabia. Na mesa do lado, um homem mais velho, cabelos brancos, terno cinza, o tipo de pessoa que não reage a nada em público, colocou o copo na mesa com cuidado e ficou olhando para o palco com uma atenção diferente. Não de entretenimento, de julgamento. 2 mesas atrás, uma jovem com um crachá de imprensa havia parado de fingir que não estava gravando e estava com o celular levantado abertamente. O patrocinador que tinha se levantado, o mesmo que tinha cobrado Marcos pelo atraso, deu 2 passos em direção ao palco sem subir. Ficou parado na beirada, olhando. Marcos, a voz dele era baixa, mas chegou. O que é isso? Marcos abriu os braços. O sorriso tinha voltado, mas estava torto. O tipo de sorriso que é construído em cima do pânico. É uma funcionária insatisfeita fazendo acusações sem fundamento num evento privado. Isso é o que é. Ele projetou a voz para a plateia como se estivesse explicando uma situação simples. Alguém está passando por um momento difícil e... Para. A palavra veio de uma mesa lateral. Uma voz feminina, firme, sem raiva, mas sem espaço para contestação. Todo mundo olhou. Era uma mulher de uns 50 anos, cabelo curto, sentada sozinha, com uma taça na mão. Ninguém sabia o nome dela, mas Diego sabia. Ele a reconheceu quando ela falou e sentiu o estômago afundar de alívio. Renata Vasconcelos, diretora artística de uma das maiores gravadoras independentes do país. Estava no evento como convidada de um dos patrocinadores. Não tinha sido mencionada em nenhuma lista oficial. Ela colocou a taça na mesa e olhou para o palco. Eu estive naquele estúdio em 2009. Pausa. Não na sessão dessa gravação, mas eu conheço o histórico do Compasso e eu conheço o histórico de como certos artistas eram bloqueados naquela época. Ela olhou direto para Marcos. Eu sempre soube que você estava por trás de pelo menos 2 casos. Nunca tive como provar. O silêncio que tomou o espaço era diferente de todos os outros daquela noite. Era o silêncio de quando a verdade chega num lugar onde todo mundo estava esperando por ela sem saber. Marcos virou para o patrocinador principal. Abriu a boca. O patrocinador deu um passo para trás, pequeno,
mas definitivo. Marcos tentou uma última coisa. Virou para o técnico de som e fez o gesto de cortar, dedo passando pelo pescoço. Rápido, discreto. O técnico olhou para ele por 2 segundos e não fez nada. Ficou parado com as mãos na mesa de som e desviou o olhar. Marcos abaixou o braço. Paulo, que tinha ficado na lateral dos bastidores durante tudo, pegou a própria mochila devagar e saiu pela porta dos fundos, sem falar com ninguém. Ninguém o chamou de volta. Marcos ficou no centro do palco, com o microfone na mão e sem mais nada para dizer. A plateia estava olhando, não com raiva, com aquela atenção fria de quem está vendo alguém desmoronar e não sente mais nada por ele. Renata Vasconcelos se levantou da cadeira. Eu gostaria de conversar com você, ela disse, olhando para Aline. Quando você tiver um momento. Aline assentiu. Marcos abriu a boca mais uma vez. Saiu uma palavra pela metade. Algo que queria ser uma objeção, uma autoridade, um encerramento. Mas não virou nada. Ficou no ar e se desfez. Ele desceu do palco, não com pressa, não correndo. Desceu como quem perdeu algo pesado e ainda não processou o tamanho do que caiu. Ninguém aplaudiu quando ele saiu. Ninguém falou nada. Ele foi pelo corredor lateral, passou pelos bastidores, pela porta dos fundos e sumiu. No palco, Aline estava parada no centro com o microfone na mão, as luzes ainda acesas, a banda atrás dela. Ela não celebrou, não sorriu para a plateia. Ficou parada por um momento, só um, olhando para o espaço à frente como se precisasse confirmar que era real. Então, respirou fundo. E o ar que entrou foi diferente de todos os outros daquela noite. Mais limpo, mais largo. Como o primeiro ar depois de um tempo longo embaixo d'água. Aline desceu do palco devagar. Diego estava na lateral, esperando, a guitarra ainda no ombro, e quando ela passou por ele, ele simplesmente disse, foi lindo, sem fazer cerimônia. Ela assentiu. Não tinha palavras ainda. E tudo bem. Algumas coisas não precisam de palavras imediatas. Renata Vasconcelos a esperava um pouco mais atrás, de pé, com a taça abandonada na mesa. Quando Aline chegou perto, ela não estendeu a mão de imediato. Só olhou para ela por um segundo, com aquela atenção de quem está confirmando algo que já sabia. Você tem compromisso agora? Renata perguntou. Aline olhou para o uniforme azul. Olhou para o crachá da empresa de limpeza ainda preso no bolso. Não. Então vamos conversar. Elas saíram pelo corredor lateral, longe do barulho que ia recomeçando lá dentro. A plateia retomando as conversas, o DJ voltando devagar. A noite seguindo em frente como eventos fazem, com ou sem os dramas que acontecem no meio. Aline não olhou para trás. 3 semanas depois. O apartamento de Aline era pequeno. Sempre foi. Mas naquela manhã de terça-feira, com o sol entrando pela janela da cozinha e o café passando devagar, parecia um lugar diferente. Não porque tinha mudado alguma coisa nos móveis ou nas paredes. Tinha mudado ela. Ela estava sentada à mesa com um contrato na frente, 3 páginas, linguagem jurídica que ela tinha lido 2 vezes, pedido para uma amiga advogada olhar, e lido mais uma vez sozinha. Era um contrato de desenvolvimento artístico com a gravadora de Renata. Não um contrato de lançamento imediato, sem promessa de fama da noite para o dia. Era algo mais sólido, um processo, estúdio, repertório, tempo para construir do jeito certo. Exatamente o que ela teria precisado 15 anos atrás. Ela pegou a caneta. Não hesitou. Assinou com a mesma calma de quem não precisa mais convencer ninguém, nem a si mesma. Dobrou o contrato, colocou no envelope e ficou sentada por um momento com as 2 mãos na mesa, olhando para o nada. Dona Ruth teria adorado esse momento. Ela pensou nisso sem tristeza, com uma ternura tranquila do tipo que só aparece quando a dor já passou do pico e virou outra coisa. Virou gratidão, talvez, ou só memória que não dói mais do mesmo jeito. Você tem um dom. Não deixa isso morrer. Ela não deixou.
Sobre Marcos, a história foi curta e sem dramaturgia. O vídeo da jovem com um crachá de imprensa circulou. Não viralizou da forma explosiva que às vezes acontece. Foi algo mais lento, mais cirúrgico. Chegou nas pessoas certas do meio musical. 2 patrocinadores encerraram contratos. Uma produtora que tinha parceria com ele pediu afastamento enquanto avaliava a situação. Ele postou uma nota nas redes sociais, linguagem de assessoria, sem admitir nada, agradecendo o carinho dos parceiros. Ninguém comentou com carinho. O mercado tem uma memória seletiva, mas tem memória. 6 semanas depois do evento, Aline foi gravar a primeira sessão de estúdio da vida dela. Não a primeira vez que cantou num estúdio. A sessão do compasso 3 anos antes contava, mesmo que não tivesse sido planejada, mas a primeira vez que entrou num estúdio, com hora marcada, com produtor esperando, com propósito. Diego estava lá. Renata tinha sugerido que ele produzisse as primeiras faixas. Ele conhecia a voz de Aline de um jeito que levaria tempo para qualquer outro produtor aprender. Quando ela entrou na cabine e colocou o fone no ouvido, ele falou pelo comunicador com aquela voz tranquila de quem não precisa inflar o momento. Quando você estiver pronta. Ela respirou e cantou. Numa tarde de sexta-feira, semanas depois, ela estava chegando no mesmo complexo de eventos onde tudo tinha acontecido. Não para o mesmo salão, para um espaço menor, no andar de baixo, onde uma produtora independente estava selecionando artistas para um festival. Nos bastidores, ela encontrou uma menina de uns 20 anos sentada no chão com o rosto nas mãos. Cabelo preso, roupa simples, uma pasta de partituras ao lado. Aline parou. Tá bem? A menina levantou o rosto, olhos vermelhos. Eles me disseram que minha voz não tem o perfil antes de eu cantar uma nota. Aline ficou quieta por um segundo. Então sentou no chão do lado dela, com a roupa boa que estava usando, sem se preocupar com isso. Como você chama? Bianca. Bianca, eu vou te fazer uma pergunta. Ela olhou para a menina com atenção direta. Você sabe que você é boa? A menina hesitou. Acho que sim. Não. Você sabe ou acha? Bianca ficou em silêncio. Então baixinho. Eu sei. Então levanta. Aline se levantou primeiro e estendeu a mão. Perfil é o que eles decidem depois de ouvir você, não antes. Bianca olhou para a mão estendida. Pegou. Aline a ajudou a levantar, pegou a pasta de partituras do chão e colocou nas mãos dela sem cerimônia. Depois, seguiu pelo corredor, sem olhar para trás. Algumas coisas não precisam de discurso. Só precisam de alguém que já esteve no chão e decidiu se levantar na hora certa. Ela tinha sido essa pessoa. Agora era a vez de outra. Essa história me arrepia toda vez que eu penso nela. Não pela virada, não pelo aplauso, não pelo contrato, mas pelo momento em que Aline ficou parada naquela sala pequena, com a bolsa no ombro, pronta para ir embora. E escolheu ficar. Eu vi nessa história algo que eu reconheço em muita gente. O talento que foi enterrado, não por falta de capacidade, mas por excesso de dor. Por alguém que chegou antes e decidiu que aquela porta não era para você. O que me pega é que ela não precisava de aplauso para saber que era boa. Ela precisava de uma chance de provar para si mesma, e quando essa chance apareceu, disfarçada de humilhação, de piada, de desafio feito para ela falhar, ela respirou fundo e entrou. Isso me faz acreditar que talento adiado não é talento perdido. É talento esperando a hora certa de alguém ter coragem o suficiente para não ir embora. Se essa história te emocionou de alguma forma, deixa o seu like agora. É a forma mais simples de me dizer que vale a pena continuar trazendo histórias assim para você. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Pode ser só o nome da cidade mesmo. Já me diz muito. E se você acredita no poder de histórias assim,
Se inscreve para não perder as próximas. O canal tá só no começo e cada nova inscrição é o que me dá o gás para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vá embora ainda. Escolha uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.